Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Helena, para quem não me conhece, eu sou formada em naturopatia, em medicinas complementares e também tenho esta página de cosmética natural, que é uma área que eu acabei por me dedicar mais recentemente. E hoje venho-vos falar sobre um tema que eu acho muito interessante. É um tema que há muito para dizer e é um tema bastante geral. Eu fiz também já um vídeo falando sobre este tema e tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas a pedirem-me algum aconselhamento. E hoje venho-vos falar sobre a desintoxicação. E aqui, quando as pessoas pedem algum aconselhamento nesta área de desintoxicação, não é fácil aconselhar. Porquê? Porque cada caso é um caso. Quando falamos de desintoxicação, falamos aqui de muitos órgãos que podem estar no seu funcionamento mais adequado. E sem saber nada da pessoa, ou seja, sem recolher informação bastante precisa acerca da pessoa, eu não posso aconselhar ninguém, porque eu posso estar, em vez de estar a beneficiar a pessoa, estar a prejudicar, ou posso lhe estar a dar algumas práticas que podem não ser as mais adequadas e que não vai ter benefícios nenhuns para a saúde da pessoa. Então eu decidi dividir este vídeo. Hoje irei falar da desintoxicação do intestino, mas depois mais à frente irei abordar a desintoxicação de outros órgãos. Porque quando nós falamos em desintoxicação, nós temos vários órgãos. Temos os emuncutórios, que são os órgãos de eliminação, os órgãos de excreção do nosso corpo, que são o intestino, o fígado, os rins, o pulmão e a pele. Então, muitas vezes, pode não haver só um órgão, podem haver mais do que um órgão. E eu, embora seja naturopata de formação, eu estudei, após o meu curso, há alguns anos de medicina tradicional chinesa. Embora eu não tenha seguido a acupuntura, trabalhei só no primeiro ano com a acupuntura, mas depois achei que a acupuntura não era dentro das áreas aquilo que eu gostaria mais de fazer. Mas eu gosto imenso da medicina tradicional chinesa e gosto imenso da sabedoria que está por trás. E na medicina tradicional chinesa, a lei dos 5 elementos explica o nosso corpo de uma forma muito interessante. O nosso corpo, as nossas emoções e a nossa energia de uma forma muito interessante. E a teoria dos 5 elementos explica muito bem como é que existe esta relação, esta proximidade entre os órgãos. Portanto, mesmo quando nós vamos desintoxicar o intestino, nós devemos perceber como é que estão os outros órgãos de eliminação. Porque às vezes os outros também podem estar a precisar de serem estimulados. Outras vezes poderá só ser a energia do órgão em si. E quando falamos de intestino, nós falamos também, quando falamos aqui do intestino grosso, nós falamos também do pulmão e falamos de algumas emoções. E muitas vezes a emoção relacionada com o intestino é o nós querermos estar agarrados a alguma coisa, é a nossa dificuldade em libertar. O nosso intestino e o nosso sistema digestivo é um sistema muito sensível, em que, pela proximidade do chakra do plexo solar, que é um chakra que muitas vezes nós absorvemos emoções do exterior, nós absorvemos energias do exterior para o nosso interior, esse chakra, quando não está equilibrado, vai interferir com o estômago e vai interferir com toda a digestão. No intestino nós fazemos a eliminação, mas também a absorção de nutrientes. E quando existem pessoas que têm obstipação, nós devemos perceber como é que está
essa pessoa no fluir do processo da vida. A que é que essa pessoa se está a agarrar? A que situação? A que bem material? A que pessoa é que essa pessoa se está a agarrar e não está a querer libertar? Pode ser uma situação passada, pode ser uma situação mais presente, pode ser uma situação de há muitos anos atrás. Há pessoas que viveram determinadas fases na vida delas ou determinada situação e que passam uma vida inteira agarradas àquilo e que não se conseguem desligar e deixar ir o passado. Estas pessoas estão a comprometer a saúde do seu intestino, porque o intestino está sempre contraído, o intestino não consegue relaxar, não consegue descontrair e vai estar a reter tudo aquilo que puder reter. E o que acontece é que quando nós retemos as nossas fezes, nós também retemos a nossa respiração. Ou seja, a saúde do nosso pulmão vai estar comprometida também. Então aqui, quando falamos em intestino, há um trabalho interior a fazer de deixar ir, de largar, de relaxar, de descontrair. Isto falando da obstipação. E o mais curioso é que quando nós, ou quando eu falo ou questiono alguém acerca das suas evacuações, muitas pessoas acham normal não ir à casa de banho um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Isto não é de todo normal. Nós todos os dias temos pelo menos que fazer, não diria 3, porque 3 seria o ideal, mas 2 evacuações. Se fizermos uma, também já é insuficiente. O nosso intestino precisa de libertar. Se nós pensarmos que comemos entre 3 a 4 ou 5 vezes por dia, por cada vez que nós comemos, não digo fazer uma eliminação, mas se nós comemos 5 vezes por dia, nós temos que eliminar 3 vezes. De manhã, à tarde e mais ao fim da tarde, ou seja o que for. Mas nós temos que eliminar. Se nós ficamos sem ir à casa de banho um dia, nós vamos estar a acumular toxinas no intestino. O intestino não vai estar a conseguir libertar o que deveria de libertar. E o que acontece é que ao acumularmos essas fezes, porque são fezes, sob a forma de toxinas, no intestino, o intestino vai começar a inflamar mais cedo ou mais tarde. Ao inflamar, vai começar a ficar sensível e todas essas bactérias vão querer penetrar na parede do intestino. Ao penetrar, originam umas bolsas ou um estado inflamatório constante, ou umas bolsas que se chamam divertículos. Esses divertículos, essas bolsas vão estar em constantemente inflamação e as bactérias vão passar. E com os anos, se isto não for tratado, se as pessoas não tiverem consciência e não estimularem o seu intestino e não cuidarem do intestino, vai originar doenças degenerativas. E aqui o que eu estou a querer também alertar é que, por exemplo, casos de cancro, um cancro não surge de um dia para a noite. Até um cancro se manifestar, existe todo um percurso que nós, por estarmos desconectados com o nosso corpo e não tomarmos atenção ao nosso corpo e à nossa saúde, andamos a contribuir para a degradação do nosso intestino e quando aparece esse cancro já lá está. E então é isso que é importante, nós irmos cuidando da nossa saúde, nós percebermos, o facto de percebermos que não é normal estar um dia ou 2 dias sem ir à casa de banho, já nos vai trazer a consciência de o que é que a nível da nossa alimentação nós não estamos a dar ao intestino para ele conseguir também libertar as fezes, porque
Ir à casa de banho e fazer as fezes é um processo normal. Nós não deveríamos ter que pensar que temos de ir à casa de banho, assim como o urinar, assim como o respirar. São processos normais que nós não devemos estar em controle deles. Nós não deveríamos de querer agarrar-nos a... Ou melhor, as eliminações não são para ser retidas, são para ser eliminadas, são para ser libertadas. Existem muitas pessoas também que pela sua personalidade e pela educação, porque de alguma forma nós todos, eu diria, temos tendência para nos agarrar a alguma coisa, seja a bens materiais, seja a situações de trabalho, seja a relacionamentos. Porquê? Porque nós não fomos habituados a desapegar, nós não fomos habituados, não fomos educados a fluir com a vida. Então, às vezes, essa situação de controle existe em nós e nós não temos consciência que ela está cá. Mas é importante nós termos a consciência, porque quando nós temos consciência de a que é que nós nos estamos a querer agarrar e temos consciência de que isso é nocivo para nós e que não nos traz bem-estar e saúde, então nós vamos querer trabalhar essa situação. E quando nós estamos a trabalhar essa situação, nós estamos a melhorar a nossa saúde intestinal. Nós estamos também a dizer ao nosso intestino que é seguro relaxar, que é seguro deixar ir, que nós não temos que nos manter agarrados a nada, que nós não temos que controlar nada. E já estamos no processo de cura. E isto é do ponto de vista emocional. Mas, do ponto de vista nutritivo, nós também temos que consumir alimentos que são benéficos para o nosso intestino. Porquê? Porque quando nós temos aqui uma obstipação, por exemplo, e estou-vos aqui a dar um caso de obstipação, porque é um sintoma muito comum. É um sintoma muito comum, mas que pode originar muitos problemas de saúde. E é importante ter esta consciência e ter esta responsabilidade. Ter obstipação não é normal. Uma obstipação tem de ser tratada. Uma obstipação, por si só, está a comprometer a nossa saúde. Então, aqui, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de beber água. Nós não precisamos nos entupir com água, mas nós precisamos de ter líquidos. Os nossos tecidos têm de estar hidratados. Se estão secos, nós não vamos conseguir eliminar e vamos reter. Então, uma boa ingestão de água, 1,5 litro pelo menos. 1,5 litro pelo menos. Depois nós temos de ter gorduras, porque muitas vezes o nosso intestino está seco. E as fezes não conseguem passar facilmente pelo intestino. Então, nós temos os ácidos gordos essenciais, os ômegas 3, 6 e 9. Nós temos outros óleos que são muito bons. Nós temos, por exemplo, o óleo de borragem. A borragem é excelente, muito boa para a nossa pele, é excelente para a menstruação, é excelente para o sistema reprodutor feminino e é muito bom também para o nosso intestino. Outro óleo que nós temos é o óleo de linhaça. Portanto, tomar uma colher de café ou uma colher de chá de óleo de linhaça em jejum é muito bom. É muito bom porque nós vamos estar a dar uma gordura de boa qualidade para o nosso intestino e vamos estar também a ajudar tudo aquilo por onde o óleo passar. Vamos estar a hidratar os nossos tecidos, a suavizar os nossos tecidos. E também porque o óleo de linhaça tem um efeito cicatrizante, tem um efeito laxativo, mas também cicatrizante. Depois, por exemplo, se o óleo, para quem tem obstipação, eu recomendo sem dúvida o óleo de linhaça, mas também o intestino também precisa de fibra
E aí o que podem fazer é moer as sementes da linhaça. Não aconselho a comprarem a semente já moída, porque as sementes, quando são trituradas, ou seja, a semente da linhaça tem um óleo, e quando esse óleo e quando nós trituramos a semente, esse óleo vai começar a degradar-se. Tem um período do tempo que deveria de ser consumido. E então, as sementes da linhaça, quando já vêm trituradas ou quando estão trituradas, essas sementes, ao fim de um certo tempo, começam a rançar. Esse pó começa a rançar, então eu não aconselho. Eu aconselho que a semente, comprem a semente, triturem a semente aí para, por exemplo, 2 dias e durante 2 dias consomem essa porção triturada. Depois, ao fim desses 2 dias, voltam a triturar mais uma porção. E podem consumir, por exemplo, 2 colheres de sopa da semente triturada, do pozinho da linhaça, que podem colocar em saladas, na sopa, no iogurte, ou mesmo consumi-la assim diretamente. Isto aqui do ponto de vista nutricional, mas há muito mais para dizer em termos de alimentos que podem consumir para o intestino. Outra coisa que nós precisamos para o nosso intestino são bactérias boas. Nós temos milhões de bactérias no nosso intestino e muitas vezes nós temos muita carência de bactérias boas, nós temos carência de fermentos, bons fermentos. O que acontece é que mesmo quando tomamos alguns suplementos de bactérias, nós temos de nos aconselhar se essas bactérias são as mais indicadas para o intestino, e temos de escolher também um bom laboratório, uma boa marca dessas bactérias. Porquê? Porque nós no estômago nós temos o ácido clorídrico. Temos ácidos e temos o ácido clorídrico. E o que acontece é que muitas vezes quando consumimos estas bactérias, algumas delas são destruídas nos ácidos do estômago, ou seja, acabam por não passar para o intestino. Então devemos aconselhar-nos sobre as melhores bactérias que devemos ingerir para o intestino. Depois aqui nós temos também algo que eu aconselho a todas as pessoas, porque parte do nosso sistema imunitário existe no nosso intestino, nessa saúde intestinal, no equilíbrio das bactérias benéficas no intestino. E aqui eu aconselho os fermentos. Eu aconselho, por exemplo, a kombucha, eu aconselho o kefir. Se não gostam do kefir porque têm alguma intolerância ou acham que o kefir é demasiado ácido para vós, eu aconselho a kombucha, que é uma forma de consumirem boas bactérias, bons fermentos para o intestino. E aqui a kombucha é fantástica para a nossa saúde intestinal, mas também para muitos outros problemas de saúde, nomeadamente problemas inflamatórios, nomeadamente artrites reumatoides, fibromialgia, colesterol elevado, enfim, muitas doenças de saúde. A kombucha pode contribuir e podem pesquisar mais sobre isso se desejarem, mas aconselho a kombucha. Também podem fazer os vossos fermentos, alimentos fermentados em casa, que é algo que eu também aconselho. Pesquisem sobre isso, alimentos fermentados. É muito fácil fermentar uma couve e são alimentos que nós deveríamos consumir em todas as nossas refeições, principalmente no almoço e no jantar. Então vamos aqui falar das plantas benéficas que nós podemos utilizar para o intestino. Eu gosto muito de uma planta que é uma planta bastante versátil, a nível também do estômago, mas também do intestino. É uma planta que tem um efeito suavizante, que tem um efeito cicatrizante,
que atua muito, muito bem quando existem estados inflamatórios do intestino. É uma planta que, quando a saúde do sistema digestivo está comprometida, eu aconselho sempre, que é o aloe vera. O aloe vera é aquela planta, aquele cato que nós tão bem conhecemos, e o aloe vera é uma planta muito, muito boa, quer para o estômago, quer para o intestino. E é uma das plantas que normalmente eu costumo lembrar-me dela quando alguém me fala em estômago e em intestino. Depois nós temos também a hortelã-pimenta. A hortelã-pimenta é uma planta que eu gosto bastante, porque é uma planta suavizante, é uma planta antiespasmódica, ou seja, quem tem cólicas com espasmos, é uma planta que também atua bem ao nível de patologias mais graves, como a doença de Crohn. É uma planta também que ajuda a suavizar a dor, quando existe aquele sintoma de dor. E é uma planta que só tem uma contraindicação, é quando a pessoa tem alguma sensibilidade ao nível dos óleos essenciais, porque a hortelã-pimenta é muito rica em óleos essenciais, não é? Tem aquele aroma, tem aquele aroma da menta, e às vezes existem algumas pessoas que podem ter alguma sensibilidade aos óleos essenciais. Depois nós temos uma planta que eu gosto bastante também, que esta é uma planta muito conhecida e é uma planta que tem efeitos benéficos ao nível de vários órgãos e sistemas de saúde, e que ela ajuda o intestino, mas ela não ajuda só o intestino. Ela, por exemplo, ela ajuda na digestão, mas quando existe também o fígado e a vesícula aqui interligados à digestão. Porque, como sabem, o sistema digestivo, portanto, tem o estômago, tem o intestino, mas pode também ter o fígado e a vesícula. Porquê? Pela ligação da teoria dos 5 elementos que vos falei. E aqui falo-vos do cardo mariano. Esta planta tem efeitos muito benéficos ao nível, por exemplo, do fígado. É uma planta que, para quem tem cirrose, mesmo situações mais complicadas de fígado, é uma planta que, para quem tem colesterol muito elevado, aquelas pessoas que têm colesterol e que não conseguem controlar o colesterol, é uma das plantas que eu pensaria para ajudar a pessoa a baixar o colesterol. É uma planta que está ligada também à insuficiência hepática, a má digestão, está relacionada quando existem descargas da vesícula biliar, quando existe icterícia, que é o aumento de bilirrubina no fígado, e quando existe então também má digestão, por exemplo, por enfartamento, eu pensaria nesta planta. É uma planta muito boa para desintoxicar não só o intestino, mas o fígado. Quando existe patologias mesmo do intestino, como por exemplo doença de Crohn, eu talvez não pensasse nesta, mas é uma planta muito versátil e que atua bem em termos de digestão, do processo digestivo em si. Já vos falei na linhaça, no cardo. Depois existe também outra planta que atua bem, que pode ser considerado um laxativo suave, que é o rábano negro. O rábano negro é muito bom também e é uma planta muito boa para ser usada ao nível da vesícula. Portanto, pessoas com má digestão, quando a má digestão provém da vesícula, é uma boa planta para ser usada. Quando nós andamos demasiado sob stress, quando andamos a ter fases na nossa vida que são demasiado desafiantes, quando temos obstipação ou até quando temos só alguma destes sintomas, é importante descontrair.
E para isso é importante a massagem, é importante nós massajarmos o nosso sistema digestivo. Então, o que eu vos vou propor de manhã, antes de se levantarem, antes de colocarem os vossos pés no chão, deitados na cama ou sentados na cama, façam algumas inspirações profundas, conectem-se com o vosso corpo, enraizem-se, tragam foco ao momento presente e descontraiam e deem a intenção ao vosso corpo de descontrair, de permitir libertar aquilo que precisam de libertar. E então, o que é que podem fazer também? De manhã, após essas inspirações, colocam um pouco de óleo nas vossas mãos, pode ser, por exemplo, azeite, se não tiverem outro tipo de óleo. Se for de boa qualidade, extra virgem, biológico, tanto melhor. Se não for biológico, desde que seja extra virgem, já é bom. Então, colocam algumas mãos de óleo nas vossas mãos, massajam as vossas mãos, aquecem, ativam a energia com este movimento e dão a intenção de trazer a cura, de trazer a libertação, de trazer o relaxamento a todo o vosso corpo e principalmente ao vosso sistema digestivo. E o que vão fazer com as vossas mãos? Vão fazer isto. Vão sobre a pele, ok? Diretamente com as mãos em contacto em todo o vosso sistema digestivo, abrangendo o estômago e abrangendo um pouco mais abaixo aqui o intestino. Vão fazer este movimento. E ao fazermos este movimento no sentido do ponteiro do relógio, nós estamos a tonificar. Nós estamos a tonificar os nossos órgãos, o estômago e o intestino. Estamos a ativar a energia, estamos a ativar a circulação, estamos a ativar o funcionamento dos órgãos, estamos a energizá-los pela manhã, ok? Que é quando não existe ainda alimento, que é a melhor hora para nós ativarmos a energia. Então fazemos este movimento, fazemos algumas vezes, inspiramos e expiramos profundamente. E fazem isto algumas vezes. E vou-vos ensinar um exercício muito, muito bom que podem ter a certeza que, como se costuma dizer, é tiro e queda. Este exercício é muito, muito eficaz. Este exercício eu aprendi quando estudei kinesiologia. Este exercício é muito bom para quem tem obstipação. Ou, por exemplo, quem tem síndrome do cólon irritável, porque quem tem síndrome do cólon irritável tem aquela sintomatologia que alterna entre fezes moles e fezes duras, ok? Então é importante equilibrar para que a consistência das fezes seja mais ou menos uniforme. Então, pessoas que têm estas questões, o que é que eu aconselho? Eu aconselho a que arranjem um daqueles degraus, que normalmente são aqueles banquinhos que têm um degrau, e que, quando a pessoa está sentada na sanita, a pessoa coloca esse degrau e coloca os pés em cima desse degrau. O que eu vos aconselho, sentam-se, descontraem, respiram e inspiram profundamente. E o que é que vão fazer? Vão levantar os vossos braços. Aqui a câmera não vai mostrar, mas eu tenho as minhas mãos assim, ok? Ou até podem unir assim os vossos dedos. Esticam e vão fazer este movimento para a direita, centro e esquerda. Ok? E fazem isto algumas vezes, com tranquilidade, sem pressa, inspirando e expirando.
ok? Inspira e expira ao centro. Fazem isto algumas vezes. Isto vai fazer o quê? Isto vai massajar o intestino. Nós vamos estar a massajar internamente. Vamos estar a distender e a contrair, a distender e a contrair. E este movimento, podem ter a certeza que praticamente é automático. Se tiverem em esforço, ao fazer isto, vão conseguir libertar. É mesmo um daqueles exercícios bastante eficaz e que eu aprendi e que funciona muito bem. Em termos de alimentos, todos aqueles alimentos que têm fibra, porque nós precisamos de fibra. Nós precisamos de fibra para evacuar. Lá está, para fazer as nossas eliminações, nós precisamos de fibra para nutrir. Então, o arroz integral é uma excelente fonte de fibra. Lá está a linhaça, como vos falei, os vegetais, ou melhor, as hortaliças de folha verde, a fruta com casca. E quando digo aqui as hortaliças, não cozinhem demasiadas hortaliças. As hortaliças devem ficar assim sempre um bocadinho tenrinhas, mas crocantes, em que nós com os nossos dentes tenhamos alguma, às vezes até dificuldade em mastigá-las. Porquê? Porque a digestão começa na boca. Nós precisamos de boa mastigação. Como eu disse há dias num vídeo, a partir dos 30 anos nós vamos perdendo enzimas. Então, a mastigação começa na boca. Ao fazer este processo de salivação e de mastigação, nós vamos estar a produzir as enzimas na boca para depois as podermos dar ao estômago. Então, este processo também é muito importante. Hortaliças de folha verde, sempre assim tenrinhas, mal cozidas, está bem? Que é para estimular então estes processos normais, processos naturais. Muito obrigada, espero que vos tenha sido útil. Uma bom dia a todos e tudo a fluir muito bem, está bem? Nada de contrair, fluir. E um bom dia, então, e até ao próximo vídeo. Obrigada.